não deixe Jesus para trás. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 2. Onde nós vamos entender que não podemos deixar Jesus para trás, amém? Evangelho de Lucas, nós estamos numa caminhada de fé, todos os dias lendo um capítulo de Provérbios. Então você pode caminhar junto conosco, porque quem caminha com a sabedoria livra-se de grandes males. Então que você possa ouvir a voz do Senhor, amém? Lucas capítulo 2, quem achou dá um glória a Deus aí. O verso de número 39, na versão NTLH, vai dizer: quando terminaram de fazer tudo o que a lei do Senhor manda, José e Maria voltaram para a Galileia, para a casa deles na cidade de Nazaré. O menino crescia e ficava como? Forte, tinha muita sabedoria e era abençoado por Deus. Todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando Jesus tinha 12 anos, eles foram à festa conforme o seu costume. Depois que a festa acabou, eles começaram a viagem de volta para casa, mas Jesus tinha ficado em Jerusalém. Eu gosto da tradução da RC que diz que Jesus, essa aqui mesmo, mas Jesus tinha ficado em Jerusalém. Na NVT diz, Jesus tinha ficado para trás. Aí o verso 44 vai dizer: e eles pensavam que ele estivesse no grupo de pessoas que vinham voltando, e por isso viajaram o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre os parentes e amigos. Verso 45. Como não o encontraram, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. 3 dias depois, encontraram o menino num dos pátios do templo, sentado no meio dos mestres da lei, ouvindo e os fazendo perguntas a eles. Como eu percebo que eu não posso deixar Jesus para trás? Você já parou para pensar nisso? José e Maria, Deus confiou a eles o menino Jesus. E aí, todos os anos eles iam para a festa da Páscoa, mas chegou um determinado ano que eles esqueceram Jesus para trás. E essa frase, deixou Jesus para trás, me chamou muita atenção. E me fez refletir, será que nós não estamos também deixando Jesus para trás? Em algumas situações da nossa vida? E aí, como que eu deixo, pastor Rogério, Jesus para trás? Quando eu começo a confiar demais. É o primeiro slide, a primeira tela que nós temos aí. Confiança demais. Como que eu confio demais? O verso 40 diz que ele crescia e se fortalecia. Imagine caminhando com um Israelzinho, um bebezinho de 2 anos. Ligado no 440 turbo. Quem estava lá em cima hoje viu. O pânico que ele botou. A minha atenção vai ser o quê? Redobrada. Eu vou caminhar com Israelzinho em todo o tempo olhando, dizendo, vem aqui com a mamãe, não sai correndo. Israel, cuidado, você pode cair aí e tudo mais. A Bíblia diz que Jesus crescia e se fortalecia. Ao passar dos anos, sem perceber, Jesus vai crescendo, se fortalecendo em nós. Mas talvez por a gente confiar demais,
a gente acaba deixando Jesus para trás. Cuidado com o confiar demais. Atenção. Porque o Israelzinho, eu tenho toda a atenção redobrada sobre ele. Mas quando eu estou caminhando com o Rogerinho, eu fico tranquila, porque eu confio que ele já está grande demais, que ele já se fortaleceu demais e que eu não preciso dar a mesma atenção que eu dava quando eu aceitei o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da minha vida, que ele ainda era bebê. E aí ele começou a crescer e se fortalecer em mim. E aí eu vou começando a confiar demais, dizendo, eu posso seguir aqui. Não tem nada demais eu ir por esse caminho. Eu sei que Jesus vai vir logo atrás, ou até mesmo uma comparação, eu sei que o Rogerinho vai vir atrás. Eu sei que o Rogerinho vai me acompanhar. Ele não é igual ao Israelzinho que precisa de uma atenção especial. Mas eu quero dizer para você, quanto mais Jesus cresce na nossa vida, quanto mais Jesus se fortalece na nossa vida, mais nós precisamos dar atenção a Ele. Mas aí a nossa natureza faz a gente dar mais atenção quando é pequeno. É ou não é verdade? Mas quando cresce, a gente acha que não precisa dar tanta atenção. A gente não repara que os nossos filhos precisam de atenção mais do que antes. O Israelzinho precisa de alguns cuidados, mas o Rogerinho precisa de atenção redobrada. Porque ele está numa fase de muitas transições, de muitas mudanças, uma fase de adolescência, a qual nós como pessoas olhamos e dizemos, o Rogerinho não precisa de tanta atenção como o Israel. Mas eu quero dizer para você, quanto mais Jesus crescer na nossa vida, mais atenção nós devemos dar a Ele. Porque senão Ele vai ficar para trás. E aí tem uma outra lição que eu quero entregar nessa virada de intimidade, nesse amanhecer. Para que durante esse ano de 2022, a gente não venha deixar Jesus para trás confiando demais. Dizendo, Jesus entende, Jesus compreende. Imagina, eu já estou tão íntimo de Jesus que Ele já me conhece. Não, eu preciso dar atenção devida. Um bebê precisa de atenção, um adolescente precisa de atenção. Mas quando chega na velhice, precisa de atenção redobrada. É ou não é verdade? Porque qualquer tombo pode ser um prejuízo grande, diferente de um bebezinho. Quanto mais Jesus crescer na nossa vida, quanto mais Jesus se fortalecer, mais a gente tem que ligar o alerta e dizer, eu não vou deixar Jesus para trás, amém? Mas tem uma coisa também que nos faz deixar Jesus para trás. E que coisa é essa, pastora? Distrações. O que tem te distraído, o que tem me distraído ao ponto de deixar Jesus para trás? Como assim, pastora? Como está a nossa leitura, a nossa caminhada de sabedoria? Um livro, um capítulo por dia no mês de janeiro, durante esses 31 dias, que vai nos conduzir em graça, em sabedoria, vai nos trazer prudência. Mas aí, sem perceber, a gente vai lá, lê o capítulo com o celular do lado. Tem problema? Tem, se ele nos distrair. Se ele não nos distrair, não tem problema algum. Mas quantas vezes nós passamos horas e horas nas nossas redes sociais e nos distraímos. E quando vamos para o nosso momento de intimidade com o Senhor, Jesus já ficou para trás dizendo, estou muito cansada, amanhã eu leio. Amanhã eu oro, amanhã eu continuo, amanhã eu caminho, amanhã eu tenho uma atitude de fé, amanhã eu dobro os meus joelhos. Ei, nada pode nos distrair, nada pode nos fazer deixar Jesus para trás. Se necessário for, faça um jejum, faça uma consagração, mas não deixe Jesus para trás. Nas coisas mais simples da vida, as coisas mais difíceis, nós não podemos deixar Jesus para trás. Eu, algum tempo, percebi que eu estava deixando Jesus para trás no momento de afazeres normais do dia a dia. Lavando uma louça, limpando a casa. Eu estava ficando tão estressada, tão nervosa, murmurando, reclamando. E, de repente, eu olhei, conversando com o pastor falou assim, linda, o que está acontecendo? E aí eu percebi que nas coisas mais simples da minha vida, eu estava deixando Jesus para trás,
quando eu permito que a murmuração entre. Quando eu permito que algo simples na minha vida, Jesus não faça companhia comigo. Que Jesus possa nos acompanhar em tudo da nossa vida. Em tudo da nossa vida. E aí, o pastor ele já tinha o hábito de usar o fone Bluetooth, né? No seu dia a dia. E aí ele me presenteou. Lavando a louça também, gente. E aí, Gilmar? 2022 vai lavar a louça? Gratidão, né? E aí, o Gilmar brincou ontem comigo, pastora, tem que ter gratidão, né? Senão a gente não continua. E a Silvana está grata demais, pode lavar. E aí o pastor me deu esse exemplo. Às vezes ele ia lavar a louça e ele colocava ali uma palavra, um louvor. E aquilo me chamou tanta atenção, eu falei, poxa vida, eu estou lavando a louça e estou deixando Jesus para trás. Não, Jesus, pode vir para a louça comigo também. Pode vir que eu vou limpar a casa. Esteja comigo em cada decisão, em cada escolha. E aí lavava o banheiro, começava a adorar o Senhor, falar em línguas e glorificar o Senhor. E como a minha vida se tornou mais leve. Como se tornou mais fácil fazer as coisas? Talvez seja no teu trabalho. Ei, convide Jesus para estar com você. Ei, talvez seja uma decisão muito importante que você tenha que tomar. Convide Jesus para estar com você, mas não deixe ele para trás. E aí eu comecei a criar esse hábito de ter esse fone Bluetooth, porque com fio para mim era um pouco complicado, porque uma vez eu derrubei dentro do balde o celular e o Bluetooth já não corre esse perigo. Você deixa o celular ali e aí você vai com o fone Bluetooth pela casa inteira. E aí eu comecei a ouvir palavras que me edificavam. Eu comecei a ouvir louvores que me edificavam. E eu comecei a trazer Jesus para caminhar comigo nas coisas mais simples e mais difíceis da minha vida. Esse ano de 2022 é um ano do Senhor reinar sobre nós. Ele só pode reinar se Ele estiver conosco, mas se Ele estiver para trás, Ele não pode reinar. Foi o que aconteceu com José e Maria. Eles confiaram tanto que ele estava no meio do caminho com os amigos, com os familiares, e não perceberam que já tinham andado o caminho de um dia. Gente, um caminho de um dia naquela época era muita coisa. Não é um caminho de um dia com um carro. Não é um caminho de um dia com um avião. É um caminho de um dia andando para chegar ao lugar, para chegar à festa, para chegar ao templo. Mas aí, eles não se deram conta. Confiaram demais e acharam que Jesus estava por vir no caminho, no meio das pessoas que o acompanhavam para ir à festa. E aí, quando eles percebem, já se passaram 3 dias até encontrar o Senhor Jesus. Talvez no ano de 2021, você deixou Jesus para trás sem perceber, com algumas distrações, com confiar demais. E aí talvez você diga, pastora, está muito longe para voltar. Mas eu quero dizer para você que José e Maria voltaram, tudo que tinha para voltar, um caminho de 3 dias, que não foi fácil. Mas quando eles chegaram, eles encontraram Jesus. E Jesus estava ensinando no templo o propósito que ele tinha. E aí ele volta para casa com José e Maria e continua crescendo e se fortalecendo. Que você possa voltar o quanto for necessário. Mas volte com Jesus para casa. E permita que ele cresça e se fortaleça na sua vida. Em todas as áreas. Amém? Que a gente possa confiar no Senhor. E não deixá-lo para trás. Eu, no primeiro dia do ano, na verdade, dia 31 para o dia 1º, eu recebi uma ligação muito desesperada da minha mãe. Porque a minha avó tinha passado por uma hemorragia muito grande e teve que ser internada. E naquele momento eu corri já para ir tomar banho. E no chuveiro eu disse, Senhor, já estou entendendo o propósito de 2022 para a minha vida. Reina sobre mim, reina sobre a saúde da minha avó, reina sobre as emoções da minha mãe. Por que minha mãe estava tão aflita? Porque fazem 2 meses que o meu avô partiu. E de repente ver a sua mãe doente mexeu muito com ela. E eu disse, Senhor,
reina sobre nós, reina sobre a nossa família. E aí eu comecei a orar e disse, eu não vou deixar Jesus para trás, um momento difícil também não. Eu vou dizer, Jesus, pode vir e reinar sobre tudo aquilo que o Senhor precisa reinar. E naquele momento de tempestade e de tormento, Deus criou um caminho de paz ao meu coração. E para a glória do Senhor, minha avó já está em casa se recuperando para o Senhor, para a glória de Deus. Amém? Mas a gente tem que convidar Jesus para reinar. Ei, nas coisas mais simples, as mais complicadas, as notícias mais difíceis, chame o Senhor esse ano de 2022. Reine sobre as minhas emoções, reine sobre a minha saúde, reine sobre a minha vida financeira, reine sobre a minha família, reine sobre todas as áreas da minha vida, mas eu não vou permitir que o Senhor fique para trás em nenhuma delas, mas pelo contrário, eu vou permitir que o Senhor cresça e se fortaleça na minha vida, amém?